Bom dia, meu amigo. Antes que o dia te puxe em 100 direções diferentes, antes que a tela do seu celular acenda e antes que a sua mente comece a acelerar com planos, preocupações e listas de tarefas, vamos desacelerar por um momento. Porque a forma como você começa o seu dia importa muito mais do que você imagina. A maioria de nós não falha porque não ama a Deus. Nós falhamos porque temos pressa. Nós mergulhamos no dia usando a nossa própria força, os nossos próprios pensamentos e sentimentos. E então, quando a noite chega, estamos cansados, confusos e nos perguntando onde foi que erramos. É por isso que hoje vamos falar sobre algo simples, mas que muda a vida. Começar o dia pedindo a Jesus por sabedoria e força. Não deixe para pedir isso mais tarde. Não espere as coisas darem errado. Busque a Deus primeiro. Se você quer a direção de Deus para o seu dia hoje, pare o que está fazendo e digite nos comentários: Senhor, me dê sabedoria hoje. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia diz em 1 João 2:15, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amigos, esse versículo não serve para nos assustar, mas para nos despertar. Ele nos faz uma pergunta muito séria. Para onde o seu coração está inclinado hoje? Ele está inclinado para Deus ou para as mesmas coisas que todo mundo está correndo atrás? O mundo tem a sua própria ideia de sabedoria. Ele diz: ande rápido, proteja a si mesmo, faça o que for preciso e vença a qualquer custo. Mas a sabedoria de Deus é completamente diferente. É por isso que Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa renovação não acontece por acidente. Ela acontece quando você busca Jesus primeiro. Se você quer que a sua mente seja renovada por Deus nesta manhã, escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente. Deixe-me contar uma história real sobre um homem que escolheu a sabedoria de Deus em vez dos aplausos do mundo. O nome dele era Eric Liddell. Ele era um corredor muito rápido e representou a Grã-Bretanha nas Olimpíadas. O mundo inteiro estava assistindo, os jornais só falavam disso e a pressão era gigantesca. Mas havia um problema: a corrida dele foi marcada para um domingo. E para Eric, o domingo não era apenas mais um dia, era o dia do Senhor. Ele acreditava que honrar a Deus importava muito mais do que medalhas, fama ou sucesso. Então, ele tomou uma decisão que não fazia o menor sentido para o mundo. Ele se recusou a correr. Pense nisso por um momento. Anos de treinamento, a sua única chance de brilhar, e ele simplesmente virou as costas e foi embora. As pessoas o chamaram de tolo, de fraco, e disseram que ele havia desperdiçado seu dom. Mas Eric não estava correndo atrás da sabedoria do mundo, ele estava ouvindo a voz de Deus. A verdade é que a sabedoria divina muitas vezes parece uma loucura para aqueles que não entendem o que é ter fé. Se você escolhe agradar a Deus em vez de agradar aos homens. Meu amigo, o Eric não acordou simplesmente forte e corajoso naquele dia. Ele não se tornou um herói de repente. Ele já havia cultivado um hábito. Todos os dias, ele começava sua manhã buscando a Deus primeiro. Ele não perguntava: o que as pessoas esperam de mim? Mas sim: Senhor, o que tu queres? Isso é sabedoria. Tiago 1:5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Veja, a Bíblia não diz que você deve pedir educação ou contatos. Ela manda pedir sabedoria. E sabedoria não é algo com o qual se nasce, é algo que se pede. Mais tarde, Eric correu em uma prova diferente, para a qual ele nem era o favorito. E contra todas as expectativas, ele ganhou a medalha de ouro. Mas nem essa foi a maior vitória da sua vida. Anos depois, ele deixou o conforto e a fama para se tornar missionário, servindo a Deus silenciosamente e permanecendo fiel até o fim. Por quê? Porque ele aprendeu cedo uma grande lição: sucesso sem Deus é apenas um fracasso disfarçado. Se você crê que a vontade de Deus é o seu maior tesouro, escreva nos comentários: Senhor, a tua presença é a minha maior riqueza. Jesus ensinou exatamente essa mesma verdade. Em Mateus 16:26, ele perguntou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Essa pergunta continua ecoando até hoje. De que adianta ter um dia extremamente ocupado se o seu coração está vazio? De que adianta uma agenda lotada se o seu espírito está exausto? De que adianta vencer se isso custar a sua paz com Deus? É por isso que a sabedoria deve vir antes da ação. Provérbios 3 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Note que o texto diz em todos os seus caminhos, não apenas nas crises, mas nas decisões e nos planos de hoje. Se você entrega a direção da sua vida ao Senhor, digite: Senhor, dirige os meus caminhos. Vamos falar sobre força. Muitas pessoas dizem: eu acredito em Deus, mas me sinto tão fraco. Você não está sozinho. O apóstolo Paulo também se sentiu assim. Mas em 2 Coríntios 12, Jesus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ter força não significa se sentir poderoso o tempo todo. Significa saber para onde correr quando você não tem força nenhuma. Força não é fingir que está tudo bem. Força é ter a coragem de dizer: Jesus, eu preciso de ti hoje. Meu amigo, você não escolhe as consequências, você apenas escolhe as decisões, e toda decisão já traz uma consequência grudada nela. É por isso que a sabedoria é tão vital. Ela te ajuda a enxergar antes de dar o passo. Muitos cristãos amam a Jesus, mas suas vidas continuam travadas, porque falta sabedoria. E a sabedoria não vem da pressa, ela vem de começar o dia com Deus. Se você precisa da força de Deus hoje, comente: Jesus, eu preciso de ti. Paulo nos lembra em Filipenses 3 que a nossa cidadania está nos céus. Isso muda tudo. Se o céu é o seu lar, então a terra não é o seu juiz final. É por isso que precisamos elevar os nossos pensamentos. Colossenses 3 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Isso não significa ignorar os problemas da vida, mas sim deixar que Deus os guie. Todas as manhãs, você tem uma escolha. Você pode acordar e deixar que o medo te guie, ou deixar que a oração te guie. Você pode dizer: Senhor, me ajuda a sobreviver hoje, ou pode orar: Jesus, me dê sabedoria e força. Essas duas orações levam a vidas completamente diferentes. O verdadeiro discipulado não é sobre quantos sermões você ouve, mas sobre obediência. Agir começa com a decisão, e a decisão começa com a sabedoria. Se você escolhe a oração para guiar o seu dia, digite: Senhor, seja o meu guia. O mundo se constrói no orgulho, mas Deus constrói na humildade. O mundo foca no prazer pessoal, Deus foca na rendição. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso não significa viver na tristeza, significa ter um propósito real. É dizer: não a minha vontade, mas a tua. Amigo, a falta de oração não é só esquecimento. Muitas vezes é puro orgulho, porque orar é assumir: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. E a humildade sempre atrai a graça de Deus. Por isso, hoje, antes de você se mover, de decidir ou de falar, faça uma pausa e faça esta oração simples: Jesus, me dê sabedoria hoje. Jesus, me dê força. Me ajude a enxergar com clareza e a fazer as escolhas certas. Pode parecer uma oração pequena, mas ela muda o rumo do seu dia. Se você reconhece que precisa da ajuda dele, digite nos comentários: Deus, eu não consigo sem ti. Senhor Jesus, quando andaste nesta terra, mostraste qual é o verdadeiro coração do Pai. Tu não desviaste o olhar da dor e não mediste as pessoas pelos seus erros. Tu tocaste os intocáveis e enxergaste valor onde o mundo só via feridas. Hoje, o meu coração anseia ser como o teu. Ensina-me a amar como tu amas. Arranca de mim o julgamento rápido, os pensamentos duros e aquele orgulho que eu carrego sem perceber. Substitui tudo isso por compaixão e misericórdia. Lembra-me de que não sou melhor do que ninguém e de que só estou de pé hoje por causa da tua graça. Dá-me um coração que escolha a tua vontade, que escute antes de agir e que confie em ti, mesmo quando o caminho parecer confuso. Ajuda-me a viver com propósito e não por pressão. Ensina-me a desacelerar o suficiente para ouvir a tua voz. Se você deseja ter um coração moldado por Jesus hoje, digite nos comentários: Senhor,
Transforma o meu coração. Pai, renova as minhas forças hoje. Não apenas a força física, mas a força interior para fazer o que é certo, para dizer não quando for preciso e para continuar caminhando mesmo quando eu me sentir cansado. Ensina-me a depender da tua graça em vez do meu próprio esforço. Desperta em mim uma fome verdadeira pela oração. Protege o meu coração de esfriar ou se distrair com o barulho do mundo. Faz de mim um vaso de misericórdia e que a minha vida reflita a tua sabedoria. Usa-me silenciosamente, se for preciso, mas usa-me fielmente. Eu te entrego este dia, o meu coração e a minha vontade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou a sua alma, digite amém nos comentários. Deixe também o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força hoje e inscreva-se no canal Graça Diária para começarmos todos os dias na presença de Deus.